Fala pessoal, esse é o nosso curso de leitura de partituras, onde nós vamos aprender a identificação das notas no pentagrama, com foco na clave de sol, certo? Para quem está estudando, para quem está aprendendo a tocar um instrumento musical, e aqui em prioridade também para aquelas pessoas que estão estudando piano, que é o instrumento que eu costumo dar aula aqui nas minhas aulas particulares e também nas minhas turmas, né, por aí afora. Bom, vamos lá? Começando aqui, fazendo primeiramente essa análise. Gente, é super importante que você preste atenção no seguinte: nós vamos usar o pentagrama para poder escrever as nossas partituras e também para fazer a referência das nossas leituras das partituras que nós gostamos de estudar. E quando se fala sobre a questão do posicionamento das notas no pentagrama, existem alguns tipos de posicionamento muito comuns que muitas vezes passa despercebido para os alunos, tá? Então nós vamos ter o posicionamento das notas nas linhas, certo? Aonde a cabeça da nota vai ser cortada literalmente pela linha do pentagrama, e vamos ter três situações diferentes aonde a gente vai ter a nota escrita no espaço do pentagrama. Veja, na primeira situação, você vai ter as linhas tocando tangencialmente a borda da cabeça de nota. Depois, nós temos uma situação em que a cabeça de nota fica pendurada na linha. E por fim, temos mais uma situação em que a cabeça de nota fica assentada sobre uma linha, certo? Então, essas são as quatro possibilidades, onde uma única é realmente a nota na linha, o restante são notas no espaço. Então, com isso, você já consegue facilitar bastante a sua percepção na hora de fazer a leitura na partitura. Mas ainda temos mais algumas informações para discutir. Nessa nossa próxima lâmina, o que nós temos? Nós temos a clave de Sol, que vai ser o elemento que nós vamos estudar aqui nesse curso de leitura de partituras. Bom, a clave de Sol ela é assinada na segunda linha do pentagrama, tá? Então a gente tem que prestar atenção, né? Quem aprendeu aí no curso de teoria musical a fazer a leitura do pentagrama sabe que o pentagrama tem as suas linhas e espaços contados de baixo para cima. Então, a segunda linha do pentagrama vai receber a clave de Sol e, consequentemente, toda nota que estiver escrita na segunda linha do pentagrama vai se chamar Sol. Agora, olha que interessante. A clave de Sol ela também tem a função de fixar as alturas dos sons musicais nas linhas e nos espaços do pentagrama. E é aí que entra aquela sequenciazinha que a gente conhece do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Ou ao contrário, né? Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, que vai ser trabalhada no momento da leitura da partitura. Então é importante que você saiba essa sequência, tanto no movimento ascendente quanto no movimento ascendente. Em outras palavras mais simples, indo e voltando. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, movimento ascendente. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, movimento descendente. Bom, vamos para o próximo slide. Um dos pontos importantíssimos para a percepção do aluno é que, ao trabalhar a leitura, né, da identificação das notas do pentagrama, nós vamos estar manipulando a propriedade da altura sonora. Então, isso é super importante, porque é através do gráfico, do sobe e desce das notas nas linhas da partitura, que nós vamos identificar se uma nota é aguda, se uma nota é grave, ou se o movimento entre duas notas foi agudo ou grave. Então, como nós temos dois movimentos básicos, a gente vai começar estudando esse movimento agudo. O que é o movimento agudo? O movimento agudo, deixa eu voltar aqui que eu errei aqui a passagem do slide. O movimento agudo é o momento em que as notas estão subindo, né, no pentagrama. Você está fazendo aquela leitura, de repente, né, teve uma nota aqui, a nossa nota Sol, e a próxima nota ela subiu em relação ao Sol na altura das linhas e espaços do pentagrama. Bom, a figura de nota que fica mais alta em relação à anterior faz um movimento agudo. Então aqui, quando as notas estão subindo, nós estamos indo em direção aos agudos do instrumento ou da voz. Já
Quando a coisa acontece da maneira contrária, o que a gente tem? A gente tem um movimento descendente. Consequentemente, a segunda nota ela fica mais baixa em relação à anterior. Então veja, nossa notinha aqui que é um Fá, ela está mais baixa em termos de altura das linhas e espaço do pentagrama, certo? Que a anterior dela que é o Sol. Então apareceu primeiro a nota Sol, a nota seguinte nota Fá, porque ela está mais baixa aqui um pouquinho. Então é outro ponto que você tem que prestar atenção para entender o movimento de grave e agudo na leitura da partitura e saber a direção que você vai tomar na hora que você começar a tocar o seu instrumento, tá? Vamos lá? Continuando aqui, a gente vai ter agora, quando estabelece a clave de Sol como clave de referência da leitura, a seguinte situação, né, do pentagrama. Vamos ter notas que vão estar escritas nas linhas, e aí veja que tem aqui aquela característica, né? Todas as notas aqui, ó, estão cortadas, né, com a cabeça cortada pela linha do pentagrama. Então aqui são notas nas linhas. E no caso da clave de Sol, as nossas notas na linha são Mi, Sol, Si, Ré e Fá. Depois nós temos as notas nos espaços, que aí nós temos 4 notas, que são Fá, Lá, Dó e Mi. E perceba também que a característica da nota em relação ao posicionamento está aqui trazendo aquele primeiro tipo de situação que a gente colocou, que é quando a cabeça de nota é tocada por duas linhas de forma tangencial, né? Então ela está entre as linhas, presa entre as linhas. Então essa é uma forma de você identificar as notas nos espaços. Bom, aqui a gente separou notas nas linhas, notas nos espaços, mas a disposição geral ela vai fazer uma mistura disso. Quando você começar a fazer a leitura da partitura, você vai ter que lidar com essas duas situações ao mesmo tempo. Vão aparecer notas nas linhas, vão aparecer notas nos espaços. E é aí que o aluno precisa aprender a decorar todas essas notas. Então, na sequência, tratando apenas de linhas e espaços pertinentes à área interna do pentagrama, o que nós temos? Nós temos a nota Mi, a nota Fá, nota Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Então, essas são as notas que estão escritas nas linhas e espaços do pentagrama. Nós vamos fazer uma série de exercícios e após estudarmos as notas dentro dos espaços das linhas, né, e dos espaços internos do pentagrama, teremos depois a continuação fazendo a ultrapassagem, certo? Ou ultrapassando, vamos dizer assim, o limite, tanto superior quanto inferior. Mas por hora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar essas notas, seguindo aí, através do nosso próximo vídeo, os exercícios que você vai realizar.